Eles dizem ser a única igreja verdadeira na Terra. Mas e se a história por trás dos Mormons não for exatamente o que te contaram? Hoje, vamos abrir portas, questionar versões oficiais e encarar crenças que parecem vir de outro mundo. Este é o lado sombrio, e muitas vezes oculto, da religião Mórmon. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias nasceu em 1830 e se espalhou por dezenas de países. Por fora, família, disciplina, comunidade e missão. Por dentro, uma teologia própria, ritos reservados e uma história marcada por conflitos, êxodos e mudanças doutrinárias. Aqui vamos percorrer as origens no fervor religioso do século XIX, a tradução de placas que não puderam ser examinadas por céticos, a marcha até Utah em busca de uma terra prometida, a vida nos templos, a cosmologia com mundos habitados e a promessa de exaltação. Falaremos da poligamia, da questão racial até 1978 e do poder financeiro. E, principalmente, confrontaremos a tese dos paralelos e cópias de outras tradições religiosas e culturais do período. O terreno fértil, segundo o Grande Despertar. No início do século XIX, o interior de Nova York fervia em reavivamentos. Era o segundo Grande Despertar, onde pregadores itinerantes, visões e profecias estavam no centro da vida religiosa. Nesse ambiente, Joseph Smith afirma ter recebido a visita de um anjo chamado Moroni, que lhe mostrou placas de ouro enterradas contendo o registro de profetas que teriam vivido nas Américas. A promessa era radical: restaurar verdades perdidas e reunir, sob uma nova organização, a igreja que Deus teria estabelecido originalmente. A tradução que ninguém pode auditar. Joseph Smith declarou que traduziu as placas usando instrumentos sagrados chamados Urim e Tumim e também uma Seer Stone, uma pedra de evidência colocada dentro de um chapéu para bloquear a luz. Ele ditava o texto a escribas. Para os fiéis, a tradução foi um milagre. Para críticos, um processo impossível de verificar, porque as placas teriam sido devolvidas ao anjo e jamais examinadas por avaliadores independentes. Restaram relatos de testemunhas que divergem sobre como viram as placas. Desde a origem, tudo exigiu confiança total no narrador. O Livro de Mórmon, Judeus nas Américas. O Livro de Mórmon descreve civilizações americanas descendentes de antigos israelitas que migraram do Oriente Médio. Há guerras, templos, profetas e até um Cristo ressuscitado visitando as Américas. Para a fé, trata-se de um registro sagrado de enorme valor espiritual. Para pesquisadores, falta evidência arqueológica e genética robusta que conecte povos indígenas à origem israelita. O debate é intenso, e muitos veem nessa lacuna a primeira grande fissura entre fé e verificação histórica. Conflitos, êxodos e a morte de Joseph Smith. O movimento cresceu e acumulou antipatias. Em Kirtland, Ohio, tensões financeiras e projetos ambiciosos geraram atritos. No Missouri, disputas políticas e religiosas explodiram em violência. Em Nauvoo, Illinois, a cidade mórmon ganhou força e também medo entre vizinhos. Em 1844, Joseph Smith foi morto num ataque à cadeia de Carthage. Para seguidores, tornou-se mártir. Para opositores, o fim de um líder controverso. A sucessão elevou Brigham Young, que conduziu a maioria dos fiéis para uma decisão drástica: partir rumo ao oeste e recomeçar do zero. Utah, a terra prometida no deserto. Milhares cruzaram montanhas e desertos com carroças e pouca comida. A meta era encontrar um lugar distante das perseguições, onde pudessem viver suas leis. Quando Brigham Young viu o vale do Grande Lago Salgado, teria dito: este é o lugar. Nascia a Zion de Utah, a terra prometida que exigiria irrigação, trabalho exaustivo e disciplina coletiva. Para quem chegou vivo, a vitória parecia prova de direção divina. Para críticos, o isolamento permitiu um controle social rigoroso, com líderes ocupando o centro da vida comunitária. O que não é público: ritos de templo e recomendação. Nem tudo na religião mórmon é aberto. Para entrar no templo, o membro precisa de uma recomendação, obtida em entrevistas que abordam dízimo, conduta e obediência doutrinária.
No interior, ritos de investidura e selamento prometem famílias eternas, com símbolos e compromissos que não são compartilhados publicamente. Há o batismo pelos mortos, uma ordenança vicária realizada por parentes, com a ideia de oferecer a ancestrais uma oportunidade espiritual. O Código de Saúde, chamado Word of Wisdom, proíbe álcool e tabaco, e desencoraja café e chá preto. Para devotos, são proteções espirituais e um estilo de vida limpo. Para críticos, um sistema de regras que pavimenta a obediência diária e filtra quem tem acesso aos espaços mais sagrados. Crenças cósmicas, Kolob, mundos habitados e exaltação. Em sua cosmologia, textos do movimento fazem referência a Kolob, associado à proximidade da morada divina, e falam de mundos habitados além da Terra. O objetivo supremo é a exaltação, tornar-se semelhante a Deus no pós-vida, selado em casamento eterno, com a possibilidade de governar sua própria criação. Para muitos, é uma visão grandiosa que dá sentido a sacrifícios do presente. Para outros, é uma promessa ousada demais, sem confirmação empírica, que serve para manter o fiel preso a metas inatingíveis nesta vida. Cópias, paralelos e sincretismo. Aqui está a pergunta incômoda: até que ponto o mormonismo copiou e misturou elementos já existentes? Muitos críticos apontam que a linguagem do Livro de Mórmon reflete fortemente a Bíblia do Rei Jaime, inclusive com trechos e estilo arcaico, mesmo sendo um texto do século XIX. A ênfase em restaurar o cristianismo primitivo ecoa ao restauracionismo protestante que já circulava nas feiras de reavivamento. Pesquisadores também notam paralelos entre ritos de templo introduzidos em Nauvoo e cerimônias maçônicas, lembrando que Joseph Smith teve contato com a maçonaria pouco antes de formalizar partes desses ritos. A proibição a bebidas alcoólicas conversa com o movimento de temperança que ganhava força nos Estados Unidos. O recurso a figuras do Antigo Testamento para sustentar o casamento plural espelha leituras literais de épocas anteriores. Defensores respondem que não é cópia, é restauração. Mas os paralelos se acumulam, e fica para cada um decidir se são sinais de autenticidade ou de adaptação criativa a um ambiente religioso já efervescente. Poligamia, mandamento, pressão e manifesto. Por décadas, líderes ensinaram a pluralidade conjugal como princípio elevado. A prática gerou choque com a sociedade americana e enfrentou leis e prisões. Em 1890, a liderança publicou um manifesto encerrando oficialmente a poligamia na igreja principal. Mesmo assim, grupos dissidentes mantiveram a prática fora da instituição. Para fiéis, a mudança foi fruto de nova revelação e maturidade institucional. Para críticos, foi uma adequação estratégica para garantir sobrevivência legal e expansão. Raça e sacerdócio até 1978. Até 1978, homens negros não podiam receber o sacerdócio. Durante anos, a restrição foi explicada como vontade divina. Em 1978, uma nova revelação encerrou a proibição. Hoje, a instituição repudia o racismo e rejeita justificativas antigas. A dúvida permanece: se era revelação imutável, por que mudou? E se era apenas uma política humana, por que foi apresentada como divina por tanto tempo? Missões, controle da mensagem e padronização. A Igreja é conhecida por seu exército de missionários jovens, treinados para apresentar uma mensagem única e bem ensaiada. A padronização de manuais, aulas e programas cria uma experiência uniforme, da sala de aula infantil à formação de adultos. Para seguidores, isso mantém a doutrina coesa e protege contra desvios. Para críticos, isso concentra poder, reduz o pensamento crítico e transforma a fé em um produto que se vende igual no mundo inteiro. A pergunta é simples: estamos diante de unidade espiritual ou de controle da narrativa? Really? Batismo pelos mortos e identidade. Poucas religiões investem tanto em genealogia. A busca por antepassados conecta famílias e abastece os batismos vicários realizados no templo. Para fiéis, é um gesto de amor que estende a salvação a quem não recebeu a mensagem em vida.
Para críticos, é uma gigantesca máquina de nomes que reforça a exclusividade dos templos e a ideia de que, de alguma forma, tudo precisa passar por essa instituição. O passado vira argumento para o presente, e a família se torna um elo a serviço de uma teologia muito específica. Dinheiro, dízimos e poder institucional. Existe a dimensão espiritual e existe a dimensão material. Estimativas públicas apontam para ativos bilionários e portfólios diversificados. O dízimo é apresentado como mandamento para quem deseja a recomendação do templo, e muitos veem nisso um contrato entre obediência e acesso. Defensores afirmam que a gestão é prudente e prepara a igreja para crises e obras de caridade. Céticos pedem transparência, questionam prioridades e perguntam onde termina a fé e começa o negócio. Revisões, crises de fé e a era digital. Ao longo das décadas, ensinamentos foram ajustados, práticas foram revistas e discursos foram atualizados. O que antes era protegido pelo isolamento agora enfrenta a era digital, onde documentos, relatos e comparações circulam livremente. Isso provocou crises pessoais em membros que descobriram versões menos polidas da própria história. Alguns saem, outros ficam, e muitos tentam conciliar fé com fatos incômodos. A pergunta que ecoa é sempre a mesma: isso é obra de Deus resistindo ao tempo ou uma construção humana aprendendo a sobreviver? Vimos placas que ninguém fora do círculo examinou, a marcha até Utah em busca de Zion, ritos reservados de templo, uma cosmologia que mira outros mundos, poligamia e sua suspensão oficial, a barreira racial até 1978, um império financeiro e paralelos evidentes com outras tradições e movimentos do século XIX. Para uns, tudo isso confirma uma restauração divina. Para outros, revela um mosaico bem montado de ideias antigas, marketing religioso e controle social. No próximo episódio, vamos investigar outra instituição poderosa. Qual você quer ver aqui? Comente, compartilhe e inscreva-se. A verdade não teme perguntas.